Oi, cambada do céu, tudo bem com vocês? Sou Feriadra, esse aqui é outro reviewzinho pra poder falar do que do novo disco de inéditas do Killswitch Engage Atonement. Ah, meu pai do céu, segura essa marimba, meu filho, então você vai dar logo, vamos programar, foi! Ó, você que não é inscrito no Musicalize, dá aquela moralzinha aí que comenta, curte, compartilha, bota o sininho pra saber quando tem vídeo novo e vamos seguir pro vídeo. Quero começar falando sobre propriamente o gênero do Killswitch Engage, sobre o metalcore. Eu acho que em 2019 ele é um estilo que eu acho que mesmo que ele funcione principalmente com as suas bandas alicerces, o próprio Killswitch Engage, All That Remains, o As I Lay Dying, ele tem me passado muita sensação, não só pra mim, eu sinto muitas pessoas falando isso, de que ele parece que foi um gênero de que ele meio que parou no tempo, de que ele se estagnou, ele não conseguiu evoluir, ou digamos, minimamente, ele parece formulaico. Eu acho que isso, na sua maioria, acontece porque muitas bandas do estilo fazem pouco esquema de variação nas suas músicas. Você pega, por exemplo, a base do som, riffs pesados e rápidos, numa grande intensidade de volume, mais o uso de estruturas mais pop, em conjunto com os refrões melódicos, que em boa parte dão muito ênfase os vocais limpos. Eu acho que toda essa construção, toda esse arquétipo de som, ele acaba criando um problema, tanto pra música quanto pra disco do estilo, que acaba as coisas se tornando, eu acho que pouco desenvolvidas ou elaboradas. E que logo você acaba tendo a sensação de que as coisas estão cansativas, estão repetitivas, inevitavelmente elas vão acabar sendo muito lineares e até mesmo previsíveis. Mas eu acho que isso, assim, só pra defender um pouco o metalcore, não ficar só tacando pedra, até porque não é uma questão de tacar pedra, mas sim de visualizar um pouco esse estilo. Eu acho que isso não é uma particularidade dele. Eu acho que outros estilos como hardcore, thrash metal, doom metal, por aí, outros gêneros acabam sofrendo com isso, não só dentro do metal especificamente, mas só que eles variam disso, essa redundância ou essa pouca variedade, eu acho que em maior ou menor escala. No metalcore, me parece haver uma certa predileção a seguir à risca essa fórmula padrão. Óbvio, teve bandas que conseguiram driblar esses poréns e adicionar um frescor à fórmula. Teve bandas que simplesmente foram crescendo, mudando e modificando seu som, inclusive saindo do espectro do metalcore, sabe, indo para outros lados, adicionando outras camadas. E tem bandas como o Killswitch Engage, que trabalho após trabalho foi seguindo firmemente com a cadência, com a estrutura típica do estilo, que eles inclusive ajudaram a moldar, só que adicionando óbvias características próprias dentro do seu som. E eu acho que desde a volta do vocalista original, o Jesse Leach, no disco de 2013, o Disarm the Descent, eu acho que a banda ela tá vindo num crescente muito interessante. Dito isso tudo, o Atonement, eu sinto que ele é uma grande e robusta placa sólida de metalcore. E isso no seu lado bom e ruim. O bom, ele acaba sobressaindo mais. Mesmo que a gente não sinta que são os mais inovadores, eu acho que os arranjos do disco, eles são uma das coisas que funcionam. Eu sinto eles divertidos, eu sinto eles saltitantes, eu sinto eles vibrantes. E talvez até em certo ponto, eu sinto até uma grande parcela de nostalgia neles. Os guitarristas, desculpa a pronúncia se eu não souber falar direito, o Adam Duksevic, acho que é isso, caralho, me embolo todos esses nomes, e o Joel Strotzel, eu acho que eles ainda têm um enorme repertório, tanto de riffs que conseguem soar cativantes, quanto de ganchos melódicos e grudentos. Eu acho que a interação dos dois, inclusive, ainda rende momentos muito efusivos e muito dinâmicos pra banda. E uma parada que eu acho muito foda aqui nesse disco é como em várias músicas eles abraçam elementos mais trashes do metal a um ímpeto muito hardcore, que acaba inclusive tomando conta de boa parte do registro. Na minha opinião, acaba fazendo com que os sons vão soando mais musculosos, os riffs parecendo que estão rasgando, dilacerando quem é que tá ouvindo eles, dada a raiva e a ferocidade com que aqueles sons estão sendo tocados. Inclusive, isso deixa o som desse álbum, em comparação com outros discos da banda, eu acho que mais pesado e mais brutal que o normal. No geral, pra mim, parece uma grande mistura, em boa parte do disco, assim, misto de Hatebreed, o Trivium na época do Ascendancy, além de uns toques de
Exodus com Testament. Um exemplo disso, inclusive, estão em dois para mim, dos pontos mais altos do trabalho. Primeiro, a The Signal Fire, acho que é a segunda música do disco, que tem a participação do ex-vocalista, ótimo vocalista também, o Howard Jones, que inclusive tem grandes álbuns com ele, talvez os álbuns mais famosos do Killswitch Engage sejam dele. Tem muita gente, inclusive, que prefere ele ao Jesse. Atualmente ele tá na banda Light the Torch. E a Crownless King, com... Meu Deus do céu, quando eu vi isso aqui, o rei, maluco, sério, o rei, foi maravilhoso. Com o Chuck Billy, do Testament, eu acabei de citar o Testament, eu comecei a ouvir uma música e falei, isso aqui me lembrou alguma coisa, quando eu via, caralho, não acredito. A Crownless King, com os inconfundíveis, muito inconfundíveis vocais do Chuck Billy, você consegue ver um nítido contraste entre os vocais do Jesse, e isso dá uma dinâmica pra música, quase animalesca. Além do fato da música vir naquela ímpeto, aquela construção, aquela grosseria típica do thrash mais raiz, tornando a música uma espécie de uma pequena pérola pro gênero. Já a The Signal Fire, ao mesmo tempo que ela cria um elo com o presente, um elo entre as fases da banda, eu acho que ela cria também um embate com o passado interessante, o choque das vozes aos gritos com vocais mais ásperos da música, a bateria explosiva que vai ao ritmo violento das guitarras, criando uma música que ela soa muito enérgica, muito alucinante. E o álbum ainda tem outros momentos que eles me soam inspirados ou minimamente interessantes também. O peso absurdamente estrondoso e os sons explosivos que ressoam durante Bites the Hands That Fits, que é a música que fecha maravilhosamente o álbum. Que petardo de música. A abertura, que foi, se não me engano, o primeiro single do álbum, a Unleashed, e a terceira faixa, a Us Against the World, elas fazem um balanço competente entre a brutalidade instrumental que permeia o trabalho, com melodias um pouco mais majestosas. Elas têm toques de hard rock, com um quê de New Wave of British Heavy Metal, tem coisas de, parece que tirados de músicas do Dio, do Iron, do Saxon, por exemplo. A primeira música, a Unleashed, com um tipo de nuance e o tipo de boa construção que eu falei que às vezes tanto falta o estilo aqui, como em grandes músicas do Killswitch Engage, está muito presente. E a segunda faixa abraçando os lados emocionais da música, sem nunca deixar de soar absurdamente poderosa. E eu acho que mesmo com a intensidade do disco, uma parada que dificilmente não está presente num disco do Killswitch Engage, sempre vai ser um lado forte, é o lado emocional do disco, as letras do disco, as letras inclusive que falam desde saúde mental a meio balada I'm Broken Too, num misto de pós-grunge, Disturbed, Arsha As the Sun Will Rise, que fala sobre encorajamento e o desejo de se levantar contra as adversidades, tipo de música também que eu acho que na hora que você ouve ela, você consegue sentir a sensação de que ela vai virar aquele tipo de hino na hora que a banda precisa puxar um cycle pitch violento na hora do show. Take Control, que é uma música que fala sobre assumir o controle contra problemas de ansiedade. Ela tem umas cadências meio post-hardcore, com um toque de metal clássico ali, me lembra um pouco inclusive de Bane, com uma banda que eu gosto pra caramba, numas partes da música. E o hino de resistência, uma espécie de um groove and roll sounder, meio down, meio Pantera, que é Know Your Enemy, frase da música, curve-se a ninguém, resista ao sistema e revida, uma música absurdamente de resistência, sabe, um chamado às armas, contra as coisas ruins. Totalmente é um bom trabalho, mas as letras realmente são uma coisa de impacto sempre na banda, e nisso elas continuam sendo realmente um prato cheio, com letras que são fortes, são positivas, soam sinceras, e muito disso, inclusive não só de letras, mas da emoção que você passa ao trabalho, da junção das coisas. Isso deve muito ao vocalista, o Jesse Leach. Pra quem não sabia, ele recentemente passou por uma cirurgia da garganta. Impressionante o quão amplo, técnico e impactante eu acho que ele soa aqui nesse disco. E é foda que por causa dessa cirurgia, ele meio que teve que reaprender a cantar. Mas ele foi lá, ele pegou essa oportunidade pra fazer isso da maneira correta, e na real, em vez de usar isso como uma desculpa, ele acabou se tornando e tentando se tornar um vocalista melhor do que ele já era. Ele pegou isso pra poder reaprender a cantar e usar melhor todas as suas tonalidades, seus timbres. Então aqui eu acho que é um disco que eu acredito que muitos dos pontos das pessoas que gostam do Killswitch Engage, elas esperam que tenha num disco do Killswitch Engage, tem aqui nesse trabalho. Embora eu
ouvindo ele, eu tenho um pouco das minhas dúvidas, principalmente pelo que eu disse lá atrás. O disco não trazia nada muito de novo. Esse disco, mesmo agradando fãs mais antigos e mais devotos à banda, por mais que eu acho que tem alguns que vão vir com aquela coisa, ah, nossa, mas é muito mais do mesmo, eu não sei se eu gosto mais. Tem gente que é assim. Eu não sei se ele vai sair tão bem na hora de atrair novos fãs. A banda tem uma discografia muito consistente. Eles são o tipo de banda, aqui eu sinto, que entende o funcionamento das engrenagens do seu próprio estilo. E mesmo sem mudanças muito radicais, eles ainda conseguem fazer as coisas soarem com uma pegada muito forte, ao mesmo tempo que familiares. Isso é uma coisa muito boa, cara. Ainda mais pra uma banda com a quantidade de trabalhos que eles já têm. Eu gostaria apenas mais que esse trabalho tivesse mais músicas com senso de porradaria extrema, que é The Crownless King, que pra mim é a melhor música do disco, ou com as nuances que tem Unleashed, ou o arrebatamento final, que é Bite the Hand That Feeds. Eu acho que falta um pouquinho mais de quebras, um pouco mais de breakdowns, um pouco mais de pausas, de respiros, um pouco mais de brincadeiras. Eu acho que a banda tá numa época que ela pode experimentar, eu acho que um pouco mais de detalhes sonoros, pra dar um pouco mais de diversidade, não só ao disco, mas a própria estrutura que a banda tem. Uma banda com 8 discos na bagagem, dentro do estilo que ele pode ser tanto uma armadilha pra você ficar preso dentro de uma fórmula. Cara, acho que o Killswitch Engage ele consegue sair muito bem, obrigado, até hoje, depois de 20 anos de banda. Por isso eu vou dar nota 7 pra esse disco. Então foi isso, esse foi outro reviewzinho. Se você gostou da minha opinião, se você gostou do review, não esquece de comentar, de curtir e de se inscrever no canal. Então, até o próximo vídeo. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!